Olá, dimensionistas! Eu sou Alex Yamazaki e novamente a gente vai falar aqui sobre o basquete nas Olimpíadas de Tóquio de 2020 e 2021. Vamos repercutir os jogos que aconteceram nessa primeira rodada aí da fase de grupos e também falar sobre as expectativas para os próximos jogos que acontecem entre a madrugada e amanhã desse próximo dia. Tá bom? Vamos começar pelo grupo A das Olimpíadas do basquete masculino, tá bom? República Tcheca contra Irã. O começo da partida foi bem equilibrado entre as duas equipes, com 8 trocas de liderança no placar entre as duas. No fim do primeiro quarto, os 5 pontos de vantagem para os tchecos, que da linha em frente eles não perderam mais essa vantagem, e a partida acabou em 84-78. Pelo lado do Irã, destaque para 2 dos titulares, o Mohamed Jamshidi Jafarabadi, que é um armador, ele fez 16 pontos e deu 7 assistências, e o pivô Ahmed Haddad, com 15 pontos e 10 rebotes. Ele deixou aí um duplo-duplo, né? 10 ou mais dentro de 2 estatísticas. E já pelo lado dos tchecos que venceram, o destaque para o pivô Patrick Alda, com 16 pontos e 6 rebotes. E também para o Blake Shelby, ala, com 14 pontos e 5 assistências. Algumas estatísticas que valem a pena falar sobre essa partida são que 31 pontos de turnovers, ou seja, a partir de erros do Irã para os tchecos. Contra o contrário, a partir de erros dos tchecos, os iranianos fizeram apenas 15 pontos, ou seja, menos da metade. Foi um fator bem determinante aí para a partida. Também vale a pena falar que o banco do time tcheco teve bastante importância nessa partida, fez 52 pontos contra apenas 11 do banco iraniano. Ou seja, a rotação do time dos tchecos funcionou muito bem. E o Irã também quase não pontuou em segundas chances, com apenas 3 pontos marcados em segundas chances. Já a República Tcheca marcou 13 pontos a partir de segundas chances. Ou seja, essas estatísticas aí que eu acabei de citar, essas 3 estatísticas foram bem determinantes para esse resultado final da partida de 84-78. Ainda pelo grupo A, a partida que acabou agora há pouco entre Estados Unidos e França. Surpresa na primeira rodada, como eu cantei no primeiro vídeo, hein? Uma grande surpresa. A França acabou vencendo os Estados Unidos ali no finalzinho. O placar acabou ficando em 83-76. Parece uma diferença até boa, né? Parece uma diferença de 7 pontos. Parece que a partida foi definida bem antes. Mas não, ela foi definida ali no último minuto, com várias chances perdidas pelos Estados Unidos também. Foi uma partida muito parelha e que foi dominada pelos Estados Unidos só ali no segundo quarto. O terceiro quarto foi totalmente francês. O último período começou com uma dominação dos Estados Unidos. Eles abriram 13-1 na largada do último período, mas não conseguiram segurar a vantagem e os franceses saíram com a vitória na fase de grupos. O Kevin Durant, ele fez 3 faltas logo no começo da partida e foi sacado. E aí, no primeiro quarto, teve trocas de liderança ali, e aí, como eu falei, teve uma diferença sanfona, uma vantagem sanfona dos Estados Unidos, né, no segundo quarto. Ia subindo e descendo, mas sempre com os Estados Unidos em vantagem. O terceiro período, ele foi marcado, como eu falei, pela vantagem dos franceses. O terceiro período como todo, o quarto como um todo, né, tipo, o terceiro quarto como um todo, terminou em 25-11 para os franceses. O Fournier e o Decolo, eles chamaram muito a responsabilidade, no segundo tempo principalmente. Então, no último quarto, logo na largada, como eu falei, essa sequência de 13-1 para os estadunidenses, eles tiveram o retorno do Kevin Durant à quadra, e esse foi um fator determinante para essa abertura de vantagem. Só que, quando a França reagiu e encostou no placar, aconteceram coisas que não poderiam ter acontecido para o time do Greg Popovich. Teve um roubo de bola faltando 1 minuto e 20 pro final do último período. Um roubo de bola sensacional do Decolo, que acabou virando uma cesta de 3 do Fournier.
que foi a virada da França. A França estava atrás, estava 74-73 para os Estados Unidos, e a França com isso conseguiu 76-74. E aí em seguida, logo em seguida, depois dessa cesta do Fournier, os Estados Unidos tiveram muitas chances. Foram 4 chances seguidas em rebote, roubo de bola. Foram 4 chances seguidas com o Kevin Durant, com o Adebayo, com o Zach LaVine e com o Jrue Holiday. Todos perderam os seus arremessos, que empatariam no mínimo a partida, ou poderiam virar, porque também tiveram arremessos de 3. E a partir dali, o Decolou sofreu uma falta, fez os seus 2 lances livres, abriu 2 posses de bola, né? 4 pontos de vantagem. E aí os Estados Unidos foram atacar com o Damian Lillard, e o Damian Lillard perdeu a bola e fez uma falta em seguida. Com isso, a partida desandou a partir dali, foi aquela troca de faltas para lá e para cá, e os Estados Unidos não conseguiram alcançar essa vantagem que foi aberta pelo time francês. Final, então, 83-76 para a França. O Fournier, monstro, terminou com 28 pontos. O Gobert fez 14 pontos e pegou 9 rebotes, quase fez um duplo-duplo aí, né? E o Decolou, como a gente falou também, que foi um dos destaques com roubadas de bola, jogadas inteligentes. Ele fez 13 pontos, deu 5 assistências e pegou 5 rebotes. Pelo lado dos Estados Unidos, os principais nomes, como o Damian Lillard, o Jason Tatum, o Kevin Durant e o Devin Booker, eles não fizeram individualmente mais de 11 pontos, ou seja, só o Adebayo fez 12 e o Holiday, que foi o cestinha dos Estados Unidos, que fez 18. Então foi uma partida abaixo das estrelas dos Estados Unidos e que acabou culminando na primeira derrota da equipe, mas que, lembremos, não significa a eliminação dos Estados Unidos dos Jogos Olímpicos, tá? É a fase de grupos. Nós temos aí em cada grupo qualificados o primeiro e o segundo colocado, grupo A, B e C, primeiro e o segundo colocados classificados com certeza, e depois os terceiros colocados são classificados os 2 melhores. Em 3 grupos, só o pior vai ser desclassificado para as quartas de final. Então, ou seja, os Estados Unidos ainda têm chance aí de se recuperar e se classificar às quartas de final. Tá bom? Agora a gente vai falar sobre o grupo B. O grupo B teve primeira partida com Alemanha e Itália. Bom, a Itália até ficou na frente na metade do primeiro quarto, mas dali até o final do primeiro tempo a Alemanha acabou dominando, deixou os italianos encostarem só no finalzinho do segundo quarto, do primeiro metade aí. Um terceiro quarto foi bem equilibrado e no final, no último período, os italianos conseguiram uma sequência de 12-0, para conseguir a vitória, que veio por 92-82. A Itália, de estatísticas que valem a pena ser citadas, a Itália fez 16 pontos após turnovers dos alemães. O destaque da Alemanha, que acabou perdendo, fica pelo armador Maodolo, que fez 24 pontos, vindo do banco, tá? E na Itália, 4 dos 5 titulares fizeram 10 pontos ou mais. Agora a gente vai falar sobre a última partida do grupo B, entre Austrália e Nigéria. O primeiro período chegou a ter vantagem de 7 pontos para os australianos, mas acabou em empate em 23-23. E dali o jogo foi equilibrado, com trocas de lideranças para os dois lados, mas no último período a Austrália dominou a Nigéria e fez no último período, uma vantagem de 26-15. 9 pontos de vantagem que foram determinantes para a partida aí, que acabou em 84-67. Os australianos aproveitaram os erros da Nigéria e fizeram 26 pontos de turnovers, a partir de turnovers da Nigéria. O contrário aconteceu em 17 pontos para a Nigéria, ou seja, uma diferença também de 9 pontos feitos em pontos de turnover, a partir de turnover. Os nigerianos dividiram bem a pontuação, com 4 atletas com 10 pontos ou mais. A situação foi a mesma na Austrália, mas teve um jogador que se destacou muito, que foi o Patty Mills, que atua pelo San Antonio Spurs. Ele fez 25 pontos e foi o destaque aí dessa partida da Austrália. Agora a gente fala um pouquinho sobre as partidas que serão as próximas. Entre hoje e amanhã tem a estreia do grupo C,
do masculino, com a Alemanha contra a Eslovênia às 1h40 da manhã e Japão e Espanha às 9 da manhã. São as duas partidas entre hoje e amanhã, as duas do grupo C. E também acontece a estreia do feminino. O feminino hoje, às 10 da noite, estreia o grupo A. Na verdade, entre hoje e amanhã, entre hoje e a madrugada de amanhã, estreia somente o grupo A do feminino, com Coreia do Sul enfrentando a Espanha às 10 da noite e às 5h20 da manhã a Sérvia enfrentando o Canadá. Esses foram o nosso reporte para hoje, o boletim trazendo todas as informações sobre o basquete nas Olimpíadas. E amanhã a gente está de volta com os resultados do grupo C do masculino e do grupo A do feminino. Até mais!